Olá, eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo você vai aprender sobre fórum. O que é um fórum? Fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona, ou seja, não é necessário que todos os participantes estejam conectados ao mesmo tempo para participar. Pense em uma rede social. É como se o fórum fosse o local de fazer as postagens e cada participante pudesse visualizar as postagens e comentar nas postagens que possui interesse. Então, em resumo, o espaço de fazer postagens e comentários é definido como fórum. Caro estudante, então observe nessa disciplina de projetos agropecuários que eu estou utilizando como exemplo, aonde estaria localizado cada fórum. Então, aqui na apresentação da disciplina, na parte inicial, é apresentado o fórum de notícias. Você pode localizá-lo por esse símbolo de duas caixinhas, uma azul e uma verde. Se você clica no fórum de notícias, você será conduzido a essa página. Então perceba que o professor nessa página, ele deixou um aviso. O projeto agropecuário deverá ser entregue até o dia 18/5. Se você possuir alguma dúvida em relação a esse aviso, você pode clicar em responder e você pode estar escrevendo a sua dúvida, né, o seu comentário e enviar, e clica depois em enviar. Os demais alunos que tiverem interesse, eles poderão também clicar no fórum de notícias e eles vão acessar esse aviso e também o seu comentário se você fizer. Lembrando que pode haver mais de um aviso. Esse daqui é apenas um aviso sobre data para a entrega do projeto agropecuário. Poderiam haver diversos avisos aqui nesta página do Fórum de Notícias. Então, continuando, esse daqui foi a demonstração do Fórum de Notícias. Eu vou apresentar mais dois tipos de fóruns que são os mais utilizados. Esse daqui é um fórum de dúvidas gerais do tópico, porém essa edição ela foi colocada pelo professor, poderia haver outro nome. Então quando você clica em um fórum e não aparece nenhuma restrição aqui acima, significa que esse fórum é um fórum padrão. O que seria esse fórum padrão? O aluno ou o professor pode fazer postagens. No caso dos alunos, geralmente eles fazem essas postagens com o intuito de tirar alguma dúvida sobre o assunto, sobre a disciplina. Quando o aluno ele faz uma postagem, o professor ele pode fazer comentários nas postagens ou também os demais participantes, os colegas da sala. Então aqui, por exemplo, neste fórum padrão, existem três posts, três postagens. No primeiro, eu vou clicar aqui como exemplo, foi feito uma pergunta, uma dúvida em relação a uma atividade prática. E foi realizado então um comentário pelo professor em relação a essa atividade. Lembrando que no fórum padrão, todos têm acesso a visualizar todos os comentários e todas as postagens. Então, ele é utilizado muito pelos alunos, lembrando, para tirar dúvidas. Quando o professor ele faz uma postagem no fórum padrão, geralmente é para iniciar uma discussão. Então o professor ele lança uma discussão e os alunos entram naquele tópico, naquela postagem e insere a opinião dele, a discussão acerca do assunto da disciplina. Então este é o fórum padrão. O terceiro tipo de fórum é o fórum de perguntas. Então você vai localizar o fórum e quando você clicar, você vai identificá-lo como um fórum de perguntas por essa advertência aqui. Este é um fórum de perguntas e respostas. Você poderá ler as respostas dadas por outros participantes a partir do momento em que publicar a sua resposta. Então este tipo de fórum, ele é muito utilizado pelo professor para fazer uma pergunta acerca de um assunto para o aluno. Porém, para o aluno, quando o professor não quer que o aluno visualize as respostas dos colegas, o professor ele utiliza o fórum de perguntas e respostas para que o aluno ele responda a pergunta e depois que ele responder a pergunta, ele tenha condições de visualizar a resposta dos colegas. Então, voltando. Então, neste vídeo você aprendeu sobre o fórum de notícias, que é utilizado para avisos. Geralmente o professor insere o assunto aqui no fórum de notícias e você pode fazer o comentário. Então, o fórum padrão. No fórum padrão,
o aluno pode tirar dúvidas fazendo postagens e o professor pode fazer postagens para iniciar uma discussão ou uma pergunta também. E o fórum de perguntas e respostas é muito utilizado pelo professor para fazer perguntas acerca de um assunto, lembrando que no fórum de perguntas e respostas, quem for responder só consegue visualizar as respostas já inseridas após responder. Então, para finalizar, fica a orientação de você não deixar de utilizar o fórum, pois o fórum é uma ferramenta de grande utilidade na plataforma EAD e é uma ferramenta que permite a socialização dos participantes. Eu sempre digo que aquele que utiliza o fórum para fazer uma pergunta é como se realizasse uma pergunta na sala de aula presencial, em que todos aprendem com a sua pergunta, sendo bem diferente de tirar uma dúvida por e-mail com o professor, em que apenas o aluno aprende com a resposta. Então é isso. Espero que você utilize bem o seu fórum. Até mais e bons estudos.